as perguntas no sentido de se fomos criados, se existe uma força criadora de tudo, sabe? E são perguntas interessantes, são perguntas boas. Qual é a diferença do que é uma coisa artificial para uma natural, né? Que tem a ver com questionamentos de design inteligente, digamos, um arquiteto de tudo. O problema é que nunca para aqui. Do ponto de vista filosófico, eu acho que essas perguntas são interessantes, são boas de fazerem se debruçar. O problema é que nunca para ali. Vai além e diz, logo, tem 6.000 anos, as galáxias são jovens e massivas e maduras, nasceu com a rocha não dobra. Nasceu com a distância que tem. E tudo está de acordo com a Bíblia, e tudo está de acordo. Rocha não dobra. Mano, esses dias eu tava lendo um livro de gel. Salto imenso, velho. Esses dias eu tava lendo um livro de gel, cara. E assim, mostrando todos os dobramentos ali, não sei o que, era na formação do Planalto Central aqui do Brasil. Mano, eu falei, como é que rocha não dobra, velho? Só tem dobra. Como não dobra? E eu falei assim, e o mais interessante é a dificuldade. A lógica é, não consigo entender. Logo é mentira. Esse pra mim que é o grande problema. E aí você chega e fala assim, não, assumir a sua ignorância, não, a sua limitação de capacidade. Eu tô lendo, hoje eu tava lendo um artigo. Muda a realidade. Hoje eu tava lendo um artigo pra fazer um roteiro e tá foda, porque é um artigo de Deep Genetics, né? Tipo, é uma genética super profunda. Quer dizer, talvez nem seja tão profunda, mas é mais profunda do que o que eu sei de genética. Eu trabalho com pedra, né? E eu fui pedir ajuda pra várias pessoas pra me ajudar. Pedra ou rocha? E assim, cara, ainda tô tentando entender. Eu assumo a minha ignorância. E eu assumo a minha ignorância porque eu sou biólogo. Eu tecnicamente deveria saber de genética, mas eu fui me especializar com a única área da biologia que não tem genética. Então é justamente a área que eu mais patino. Então eu assumo a minha ignorância. Eu assumo a minha ignorância em público aqui. Quantas pessoas estão assistindo? 4.000. 4.000 pessoas assistindo, eu assumo a ignorância em público. Eu sei de genética, mas não a ponto Você não é um tudólogo. Não, mas não a ponto de entender aquele artigo. Aquele artigo eu fui buscar ajuda para tentar entender. E eu ainda estou tentando entender. Amanhã não, que amanhã tem 3 elementos. Mas sábado é que eu vou realmente me debruçar com as explicações novas e ver o que eu faço. Porque aquilo tem que virar um roteiro. Né? Porque é uma descoberta fantástica que foi feita. Só que eu preciso entender de genética para aquilo. Então eu assumo a minha ignorância. Mas eu não vou chegar e falar assim, não entendi. Então esse artigo não presta. É tudo mentira. Sabe? Não, eu sou burro. A diferença é essa. Agora, assumir a própria burrice, ninguém assume. Né? Tipo, não entendi, logo não pus. Dobra, pedra não dobra. Pedra dobra. Cara, mano... É doideira. Então o que você tem a dizer sobre pessoas que se autoproclamam polímatas? E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Polímata é meu ovo. É isso que eu quero dizer. Polímata é meu ovo. Sabe? Não existe isso. Desde Aristóteles não tem um puto de um polímata. E Aristóteles errou tudo. Mas você Só pra deixar todo mundo puto. Ele errou tudo. Então, a parte de metafísica é interessante. Interessante. Não, ele tem várias contribuições, eu tô exagerando. Mas em biologia ele errou tudo. Mas enfim, agora, o mais louco é isso. Tipo, a gente tá falando... O pessoal depois fala que os arrogantes somos nós, velho. Os caras falam... Isso é que é louco, os arrogantes somos nós. Os caras sabem tudo, de tudo, e não erram nunca. E os arrogantes somos nós. Mas tu já parou pra pegar... E de área que não é a deles. Isso é que é o mais louco. Área que não é a deles. Aquelas coisas lá, o cara quer dar palpite sobre física, não sabe derivar um polinômio. Derivar polinômio é foda. Cara, não sabe fazer saber fazer isso. Não sabe fazer uma derivada. Uma derivada. Não tô nem falando da integral, não sabe fazer uma derivada. Porra, e o cara tá lá, não, porque veja bem, porque os modelos cosmológicos, que eu não sei o quê. Loucura. Mas tu já parou pra ver que, tipo, o termo, agora falando sério, sem zoeira, o termo polímata, se você pegar de forma... a parte da história, é porque lá no passado, inclusive pra galera entender, é que lá no passado os conhecimentos, eles não eram altamente especializados como a gente tem hoje. Por isso que você pega as figuras históricas, o cara era matemático, filósofo, biólogo, não sei o quê, mas porque não tinha tanto conhecimento para aprender. Difícil. Você pega o próprio Darwin, né? Geólogo, era? biólogo, era tudo... O exemplo da astronomia. O exemplo da astronomia. Tu pega, bota aí 1000 anos atrás, o que era astronomia? Era só estudar a posição dos astros. Hoje em dia tem a relatividade, a quântica, um monte de coisa para você estudar junto. Nem precisa ir tão longe. O Serjão lembra do Setembrino.
Aquele professor lá que foi, cara, professor emérito lá da USP, tem uma entrevista com ele no meu canal. A gente acompanhava, ele era amigo nosso, amigo de corredor, assim, lá da Geociências, que a gente conversava e tal. Setembrino morreu com quase 101 anos, quase. E a entrevista que eu fiz com ele foi no aniversário dele de 97. Ele tá novinho, né? O Setembrino era um naturalista. Quando ele se formou, lá na década de 30... Não existia geologia. A geologia e a biologia, tudo formava naturalismo. Era, o Museu de História Natural, ele tem que juntar tudo. É a zoologia, botânica, antropologia não. É antropologia, estava dentro. Por isso tem os museus de história geologia, natural, são antigos e tem tudo ali. Ué. E astronomia também. Claro. Então, tipo, o Setembrino estudou tudo isso na faculdade de ciências naturais. Ele estudou isso lá na Rua Glete, que era o casarão da Rua Glete, antes da cidade universitária existir, porque a cidade universitária só foi fundada em 1935, né, o lugar onde é a USP mesmo. Né? O Setembrino estudou antes, que era na Rua Glete, que é uma rua aqui em São Paulo, mais no centro. E, cara, só pra você ter uma noção, a gente tá falando de uma pessoa que morreu faz 2 anos. Né? E a gente tá falando de uma realidade, de um conhecimento que quando você tem... Tem um vídeo teu entrevistando ele, não tem? Tem, então, quando ele fez 97. Então, quer dizer, é um conhecimento que a gente está falando de 100 anos. Menos de 100 anos, né? Porque ele se formou na década de 30, né? Então, tipo, ainda não chegamos nos 100 anos. 100 anos atrás a gente não tinha física quântica, cara. Cara, não tinha nada disso. Então, quer dizer, você vê como que o conhecimento foi crescendo ao longo... Você tem naturalista hoje ainda, nem precisa ser tão velho. Eu acho que em Rio Claro... A separação de biologia e geologia foi, acho que nos anos 70, nos anos 60. Deve ter sido mesmo. Faz muito pouco tempo. Né? Então, quando você vai... Cosmologia também. Começou na década de 20. Até para o pessoal entender, né? É por isso que tem os famosos museus de história natural. Porque lá você encontra todas essas ciências naturais, né? Então, os museus de história natural, o Museu de Ciência Natural, de Nova York, de Londres, não sei o quê. Você vai lá, você tem o setor de astronomia, que tem os meteoritos, as coisas e tal... Estudo do universo, você tem a parte lá toda de paleontologia, né, com os fósseis e tal, você tem toda a parte dos bichos e tal, então é por isso, porque antigamente era tudo junto, galera. Então, e aqui no Brasil, no Brasil a gente só tinha o Museu Nacional, né? Isso. E não, eles reformaram, isso, né? Eles estão lá, estão refazendo. E lá tenta reproduzir o que é um museu de história natural, né?